agora deixar ao nosso amigo Roberto para nos trazer a mensagem do dia de hoje. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa Ramatiz. Fomos convidados então pela casa para fazer a reflexão dessa quinta-feira e nós estamos trabalhando já o mês de outubro e adentrando o mês de novembro, falando de uma reflexão sobre Deus. Por que a gente trouxe nesses mês e meio, agora que eu estou trabalhando com a palestra, a gente atende muitas pessoas na nossa casa espírita que vêm do atendimento fraterno e muitas delas questionam por que a doutrina espírita não fala de Deus, não acredita em Deus, né? Que a gente fala muito dos espíritos, né? Espírito e tal. E nós sabemos que é um engano total, né? Porque Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando ele assim foi orientado pelos espíritos, a primeira pergunta é: o que é Deus? A preocupação do Kardec foi definir ou entender melhor, então, o que é Deus. E Deus está no nosso dia a dia em todas as coisas, né? Quando a gente leva um susto, ai meu Deus, né? Se um filho sai, que Deus te acompanhe, né? Se Deus quiser, vai ser assim. Se Deus prover, né? Olha que Deus está vendo, olha que Deus castiga, olha a Deus. Então Deus está no nosso vocabulário o tempo todo, e não só no nosso vocabulário. Tem um livro chamado Libertação do Sofrimento, que Jonas de Angelis nos esclarece que Deus está no nosso psiquismo. Nós já nascemos com esse Deus dentro de nós, tentando entender Deus, sim, que é normal, porque todos nós, pelas crenças do passado, pelas vivências do passado, ainda não conseguimos interpretar Deus. E ainda vai ficar muito longe, muito difícil de nós interpretá-los de forma concreta. Santo Agostinho diz assim, que se não perguntarem para ele o que é Deus, ele sabe muito bem o que é Deus. Mas se perguntarem para ele, ele diz que ele não sabe responder. Então, é mais ou menos isso que ocorre com a gente. Nós sentimos essa força, essa energia, essa proteção, essa confiança e essa fé. Mas se perguntarem para nós, defina o que você acha que é Deus, é muito difícil de a gente expor. Porque nós estamos muito além, muito aquém ainda pela nossa progressão espiritual de entender Deus. Na questão 244 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, se os espíritos superiores, como é que eles veem Deus? E os espíritos respondem que os espíritos superiores conseguem ver e compreender Deus. E nós, espíritos inferiores, apenas sentimos e adivinhamos Deus. E quando ele fala de adivinhar Deus, aí a gente olha toda a cultura religiosa, né, que nós já passamos, que já professamos, que as pessoas tentam colocar o que é Deus, o quem é Deus, né, a gente vai entender essa adivinhação quando os espíritos respondem. Porque todos nós queremos adivinhar, né, quem é Deus ou o que é Deus. Então, Deus está dentro da nossa psique, e tudo que nos acontece, tudo que de bom, né, principalmente aquela força que vem no momento da dificuldade, é Deus nos amparando. E nós vamos ver ali na frente qual é a resposta dos espíritos sobre Deus. Mas vamos pensar assim: como cada um de nós, sente Deus? Como cada um de nós
vê Deus e como cada um de nós entende Deus. Essas questões, elas são muito importantes, porque quando eu vejo Deus, entendo ou busco compreender Deus, muitas das vezes eu transfiro isso para o meu dia a dia, né? Eu transfiro. Se eu, por exemplo, Jesus já disse, qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então existe uma relação de cada um de nós com Deus, com o próximo e comigo. Então, conforme eu vou entendendo Deus, essas relações, elas vão se solidificando. Nós já humanizamos Deus, na maioria das vezes nós humanizamos. Nós achamos que Deus é um velhinho que está sentado numa cadeira, né? E que qualquer coisa, Deus está vendo, como ele estivesse nos observando para nos castigar de atos falhos que nós temos. Então, quando nós humanizamos Deus, nós também, a nossa relação com o próximo e comigo, também vai ser uma relação somente humana. A relação, claro, nós somos humanos, mas as minhas decisões perante as coisas vão ser muito humanas, porque dizem assim, perdão é divino, né? Então, quando eu acho que o perdão é divino, é porque eu estou descendo só na plataforma ou no patamar da humanidade e acho que esse perdão então não pode chegar até o outro porque ele não é de ordem humana. Nós, por exemplo, podemos achar que Deus é austero, e essa relação nossa com os outros muitas vezes é austera. Olha, você fez isso, Deus vai te castigar. É uma relação de austeridade. Por que se alguém fez algo para mim de forma errada, pela falta de conhecimento, Deus fará com ele também? Então eu crio um Deus austero, e as minhas relações cotidianas também são austeras com o próximo. O Deus do medo, quando eu crio o Deus do medo, não faça isso porque Deus está vendo, ou não faça isso porque nós poderemos ser imputados determinadas situações para nós. Isso é o Deus do medo. Então a minha relação também com o próximo é do medo. Aí eu não perdoo, aí eu não entendo, aí eu não compreendo. Quando eu, por exemplo, coloco Deus místico, então eu acho que toda forma mística de eu me relacionar com o próximo ou com as coisas, está tudo certo, né? O nome do Pai, uns que não casaram botam Santo Antônio de cabeça para baixo, né? E coitado Santo Antônio lá vai deteriorando e nada de casamento, né? Então a gente, vou pular 7 ondas lá, vou levar uma flor para Iemanjá, é místico. E nós achamos que quando nós fazemos isso, nós estamos quites com Deus. Então nós transferimos essa relação da compreensão de Deus para o nosso dia a dia. E aí a gente vai criando situações, quando nós criamos o Deus material. Eu paguei meu dízimo, eu trouxe roupa na casa espírita, eu estou cozinhando na casa espírita, eu estou quite com Deus. Não estamos quites com Deus. Essa é a relação necessária entre os seres. Então, quando eu crio esse Deus material, eu passo a fazer essa relação de forma material. E aí a gente reclama de Deus. Mas eu vou na casa espírita, eu tomo passe, né, eu vou na palestra, e a minha vida não está se desenvolvendo, porque ainda o Deus que habita em você, ou ele é material, ou ele é místico, ou é só da palavra. Olha, que Deus te perdoe porque você tem feito isso. Daí você, a tua mente fica, Deus perdoa, mas eu não vou perdoar. Imagine ter me feito isso. Então essa relação que nós temos com Deus, nós temos que começar a analisar
para que a gente possa então melhorar, para que a gente possa progredir como espírito. Senão nós vamos ficando, sabe, sempre na mesma toada. Vivemos uma vida, voltamos ao plano espiritual novamente, e a gente cansa. A gente cansa, a vida cansa a gente quando nós... Quantas vezes vocês já sentiram? Eu me senti cansado. Por quê? Porque a gente está patinando. Porque a gente vê que a gente não está avançando. Então a gente tem que começar a reflexionar. Qual é a minha relação com Deus? O que eu entendo por Deus? Então, na primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, está lá nas causas primeiras, questão: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Já intuído pelos Espíritos, e Kardec é uma pessoa inteligentíssima, dotado já do planejamento no plano espiritual, para quando viesse, construísse esses entendimentos, do qual hoje nós já temos condições de compreender melhor. Então a pergunta dele: o que é Deus? E aí os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Eu, quando li isso, para mim fiquei na mesma, né? Inteligência suprema, causa primeira, mas o que é isso? Né? Até quando você falou ali de Deus, né? Que eu, quando entrei na doutrina espírita, também olhando todas as coisas que se falou, doença, sofrimento, riqueza, pobreza, dificuldade, eu pensei: mas que Deus é esse? Que Deus é esse que privilegia? Que Deus é esse que adoece? Que Deus é esse que dá condições melhores para um e não para o outro? Hoje, depois de tanto estudo, de tanto dar com os burros na água, como diz o outro, de tanto quebrar a cara, de tanto cair, a gente começa, sim, a doutrina espírita nos traz esclarecimentos dessas causas, dessas situações. Porque não importa você morar na frente do mar, na Avenida Atlântica, ou morar em outro local de uma situação mais paupérrima. Importa que você esteja bem. Porque a questão material passa, mas a tua estabilidade emocional não vai passar com as questões materiais. Quantos e quantos dizem: não, quando não estou bem eu vou comprar, quando não estou bem, e continua na mesma. Então significa dizer que material não é igual à felicidade. Ajuda na construção da sociedade, mas não na construção da tua consciência e do teu coração, da tua caridade, do teu amor. Isso não constrói. Então, quando a gente começa a observar essas coisas, a gente dá um passo para trás e procura então compreender melhor essa inteligência suprema e causa primeira. Na questão número 4, Kardec pergunta assim: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos respondem: num axioma, que é o quê? Uma premissa, uma evidência, algo verdadeiro, que aplicais às vossas ciências, né, que as ciências comprovam coisas. Então, ele diz: na premissa igual a ciência tua comprova, você vai poder enxergar Deus, porque não há efeito sem causa. E a gente já vai observar no final o que é esse efeito sem causa. E que, se não for obra do homem, ele diz, os Espíritos, a vossa razão responderá, que tudo que não é obra do homem é obra de Deus. E aí eu fiquei muito tempo observando e olhei: pois é, esse retroprojetor é obra do homem, essa luz é obra do homem, lendo engano. Tem todo o material composto das leis naturais, da ciência, da física, de todas as ciências ali nesse equipamento, que veio de algum lugar. O homem foi o artífice, através da intuição, na construção desse equipamento. Fazer energia, esse som que ora chega no ouvido de cada um de nós, a roupa que nós usamos, vem da onde? Da natureza, da matéria
de Deus, que colocou para cada um de nós aqui no mundo para ser explorada, descoberta e para atender às nossas necessidades. Se nós pegarmos as obras de André Luiz no nosso lar, ele descreve equipamentos de ultrassom lá naquela época, que é utilizado no nosso lar. Será que era invenção? Nem existia. Foi descoberto depois. Então, a maioria das coisas que estão aqui é obra de Deus. Tudo é obra de Deus. Inclusive, cada um de nós. Não existe nada que seja de fato, dizer, não, essa é de domínio do homem. Porque a inteligência que nos é dada e nos concebida é obra de Deus. Só que nós, a nossa irmã falou aqui do orgulho, quando nós descobrimos as coisas, nós nos fechamos no orgulho e no egoísmo, achando que é coisa nossa. Exemplo típico da obra de Deus foi na pandemia. Nunca se fez uma vacina tão rápida para atender as nossas necessidades. Por quê? Porque já havia uma construção intuitiva dos cientistas, dos médicos, que foram concebidas sim através do plano espiritual para chegar tão rápido ao nosso alcance. Só que nós não enxergamos, pelo ego, pelo orgulho. Claro sim que nós fazemos partes da obra de Deus, porque nós somos a principal parte da obra de Deus. Porque tudo que aqui está, Deus nos colocou aqui como espíritos simples. Quando nós falamos simples e ignorante, aqui está no livro dos Espíritos, é simples com falta de conhecimento, essa ignorância. E aí nós vamos trabalhando as nossas inteligências, que vamos sendo dotados de reencarnação em reencarnação, e vamos colocando a serviço do nosso irmão, a todo um instante. E aí Kardec, na pergunta número 5, ele diz, esse sentimento então que nós carregamos já ao nascer, né, sobre Deus, ele pergunta, o que é isso? E os Espíritos respondem, que Deus existe. Daí ele continua, ele vai amarrando as questões. É muito bom estudar o livro dos Espíritos, porque ele vai amarrando. As perguntas são sempre inteligentes. E ele pergunta na questão 6. Então, essa ideia que nós temos de Deus, será que não é da educação que nós recebemos do nosso pai, quando nós nascemos? Olha, tem que ir na igreja, olha, Deus castiga, olha, Deus... E aí eles respondem que não, que se assim fosse, o selvagem não teria essa intuição na psique dele de Deus. Porque nós não estamos falando do selvagem, nós fomos lá atrás espíritos que vivemos na barbárie, que iniciamos lá sem saber aonde buscar a nossa comida, de fato e de direito, e fomos avançando pela intuição, mas já tínhamos na nossa mente a intuição de Deus. Nós cultuávamos a lua, o sol, as águas, as árvores, os animais, e ainda muitos povos ainda o cultuam. Então isso não é da educação que recebemos, mas do psiquismo que existe um Deus, porque nós estávamos no plano espiritual, fomos criados espíritos e foi colocado para nós essa casa aqui. E aí nós podemos pensar assim, essa palestra é um pouquinho longa, mas eu vou tentar reduzir ela o máximo possível, geralmente é 45 minutos. Então vamos pensar quando ele fala da inteligência suprema na primeira questão, e o efeito de tudo é essa inteligência. Então vamos pensar o movimento da Terra, né? A Terra então, ela fica girando no seu eixo,
nós temos dia e noite. Então vamos pensar assim, quando ele responde aquela questão, porque quando fala dessa questão, nós temos que interpretar essa questão. Então tá, houve uma explosão, né? Aí as coisas foram se juntando e tal, se criou um planeta Terra, e que ele gira nessa... Isso não é obra do acaso, porque o acaso não existe. Existe uma inteligência que a fez assim, que construiu esse planeta dessa maneira, aonde nós temos as 24 horas, onde tem um período da noite e um período do dia, porque nós ainda nesse corpito bonitinho precisamos descansar, que nós não vivemos só na luz, precisamos sim da noite, para que também o Espírito vá ao encontro daqueles amores deixados numa reencarnação, que vá ao encontro de Deus, que vá ao encontro nas escolas para o aprendizado. Quantas vezes eu dormi com problemas e acordei no outro dia com a solução na mão? Quantos dias eu dormi com um sentimento tão ruim e acordo no outro dia melhor, mais tranquilo? Não é obra do acaso. Nós podemos pegar o sol. O sol está exatamente aonde ele deveria estar. E vocês acham que é obra do acaso? Porque se ele estiver mais perto, não teria vida. Os raios ultravioletas não deixariam nós viver. Se ele estiver um pouco mais longe, não teria vida, porque não existia calor no nosso planeta. Então, essa é a causa inteligente, primeira, que isso aqui foi como nós construíssemos uma casa para um grande amor nosso, e lá colocássemos nessa casa tudo o que há de melhor para aquela pessoa que eu amo viva bem. Nós podemos olhar a Lua. A Lua é responsável pelo magnetismo da Terra, pela pressão, pelas águas. Se ela estiver mais longe, não haveria vida, e se estivesse mais perto, também não. Se nós pensarmos o nível do mar, se ele estiver mais baixo, daria problema. Se estiver mais alto, também nós não teríamos nem o oxigênio para nós vivermos. Isso é ciência. Então imagine que isso, não, vamos lá, 2 bilhões de anos, vamos se ajustando, agora o mar fica aqui, a Lua está ali. Alguém colocou isso no lugar correto para esse tipo de vida do qual nós temos atualmente. Em outros planetas pode ser diferente? Sim, porque é a condição do espírito naquele planeta. Mas nesse planeta a condição é essa. A distância da atmosfera a 60 quilômetros. Se fosse mais perto, nós estaríamos sendo a todo instante caindo um pedaço de planetas de estrela na nossa cabeça. Não teria vida. Isso é o acaso. Foi se arrumando. Claro que os cientistas, muitas vezes, eles, por não acreditar, pelo orgulho e pelo egoísmo, acham que a arrumação das coisas sempre foi a ciência. Se nós pegar vários animais, o cavalo, por exemplo, ao chegar ele pode vir a galope, chega num local que vai cair, ele para automaticamente. Será que foi ao acaso que esse instinto animal? A vespa morde o cavanhoto, injeta um gel gelado para manter a carne desse bichinho, para que ela possa desovar e os seus filhotinhos comer daquela carne fresca. Isso é obra do acaso. Então, você joga qualquer coisinha, um pedaço de madeira no chão, nasce uma árvore com flores, com frutos. Isso é obra do acaso? Alguém vai dizer, não, mas é ciência. Mas quem é que dominou? Quem é que criou essas condições da ciência, da biologia, da química para a atual conjuntura do qual
nós vivemos. Então, se a gente pegar só os animais, a gente vai perceber N situações que eles nos ensinam que a obra é de Deus. E aí vamos pegar a parte principal, esse corpito humano que nós temos, né? Ele é perfeito. Se nós cortarmos a nossa pele, né, tem os coágulos tampões que vêm e já fecham para você não esvair em sangue, não perder toda o sangue que é vida. O espermatozoide leva uma célula para se gerar um ser humano. Nós possuímos algumas coisas que nós produzimos no corpo, como a hemoglobina, que ela está no nosso sorriso. Quando o Espírito diz, sorria mais, seja alegre. Por quê? Porque ela cria anticorpos para nos defender das doenças. E está no sorriso. Existem livros que explicam que a nossa face, quando nós sorrimos, nós conseguimos jogar anticorpos na nossa corrente para salvaguardar o corpo humano, para que ele possa ter um período, né, de vida para poder progredir. A saliva, quando nós botamos um alimento na boca, a própria já vai informar o nosso estômago que vai vir alguma coisa para ser digerido. Isso não pode ser obra do acaso. Nós produzimos endorfinas, que é mais forte que a morfina criada pelo homem. E ela é criada na mente. Quantos de nós já sofremos assim, cortamos alguma coisa? Não, eu nem percebi. Porque o corpo respondeu com as endorfinas, para que aquela dor não fosse tão forte. Olha a inteligência por trás de tudo isso. O coração, quando é concebido no útero, 20 dias ele já está pulsando. Depois, ele bate numa pessoa de 70 anos mais de 2 bilhões de vezes. Isso é obra do acaso? Olha que máquina perfeita. Claro que às vezes dá uma pifada aí, né? Porque às vezes a gente não cuida. Então, tudo isso, nós temos no nosso sistema circulatório mais de 150 mil metros de veias, vasos, para irrigar esse corpo do qual Deus concebeu para cada um de nós. Então isso, quando ele fala na primeira pergunta, da inteligência suprema, porque esse corpo não poderia ser criado ao acaso. Não, vamos lá agora tipo um sapinho, daqui a pouco vai criar pai, vamos. E hoje, esse corpo perfeito, claro que não é obra do acaso. E ele também não foi criado de uma forma estanque, tipo, faça seu corpo. Não, nós sabemos que Jesus, através dos espíritos, da ciência, da biologia, foram criando, fazendo experiências até se criar esse corpo que nós temos hoje. E que num futuro, na medida que nós vamos avançando moralmente, ele vai ser diferente. Porque muitas coisas talvez nós não vamos precisar mais. Imagina quando nós vomitarmos, não vamos precisar nem a perna. Vamos ficar meio feinho, né? Meio manquinho. Mas, será que precisa? Então tudo que hoje tem nesse corpo humano, ele é necessário. E nós temos um espírito, um perispírito e um corpo humano. Tudo que o corpo humano tem está registrado no perispírito. Então quando nós sofremos, que nós judiamos do corpo orgânico pelas nossas situações da mente, ele vai ficar registrado no perispírito. E quando nós partimos daqui, esqueçam aquela tese. Não, quando você morrer você vai para o céu. O céu na boca, não sei do que. Porque tudo que eu faço aqui registra nesse corpo. Se eu tenho vícios, eu vou levar junto. Se eu não perdoo, eu vou levar junto. E esse perispírito vai danificado.
Quando o nosso irmão falou de um acidente, que o espírito vem todo arrebentado, ele não tem o corpo orgânico, né? Ele não tem, mas está ali cicatrizado no perispírito. Então tudo é perfeito, meus irmãos, tudo é perfeito. Eu tinha uma historinha para contar, não vou contar, ficar para a próxima do Otávio. Esse ano não vai ter mais, né? Para mim, né? Já vou pegar férias. Então vamos refletir que essa força divina, que tudo que nós vivemos aqui, gente, foi criado pelo Pai, por essa inteligência suprema, e que um dia nós vamos entender melhor o que é Deus. Mas a gente, como diz os Espíritos, podemos sentir. Eu sinto Deus. Claro que eu tenho curiosidade de entender mais, mas ainda estou engatinhando para chegar lá. Mas um dia todos nós chegaremos, e cada um de nós vai puxar o outro também, né? Não, eu vou ficar, não, vai voltar lá, vamos junto, né? Vamos ter que chegar junto nesse local privilegiado, nesse ambiente privilegiado, para nós vermos Deus como os espíritos superiores veem e entender Deus. Então vamos refletir em tudo que nós olhamos, tocamos, observamos. Ali está Deus, principalmente, sabe aonde? No teu próximo e em você. Uma boa noite a todos e uma boa semana.